Continuando a falar com vocês da Revolução Francesa, eu explicava como é que o rei francês atuava em meio a uma lógica política de uma divisão da França em termos políticos em estados gerais. Relembrando, a França é dividida em 3 estados. O primeiro, o clero, o segundo, aristocrático ou a nobreza, e o terceiro estado, que é o grosso da população. E o rei francês, à época da Revolução, no final do século XVIII, era Luís XVI. Qual era o papel dele? Ele tinha por incumbência, o rei francês, desde os primórdios do Ancien Regime, a responsabilidade de convocar os estados gerais quando ele sentisse necessidade de discutir, colocar em discussão questões relevantes para o país. Isso acontecia muito raramente. Antes da convocação dos Estados Gerais de 1787, a última convocação de um rei francês ocorreu no início do século XVII, portanto, mais de 100 anos antes. Agora, por que Luís XVI se viu obrigado a convocar os Estados Gerais em 1787? Ele foi obrigado porque a França passava por uma crise financeira econômica gritante. Nos últimos anos, antes do período revolucionário, a França passou por problemas terríveis, principalmente na agricultura. E a agricultura, naquela época, era a base de sustentação de toda a economia. Tanto é que os primeiros ideais econômicos, as primeiras teorias econômicas que nós conhecemos, surgiu na França, com os fisiocratas, como Quesnay. Pois bem, a França estava com problemas financeiros, perda de colheitas por problemas com intempéries, tempestades, e o rei, então, ele começou a sofrer pressões por parte do terceiro estado, do grosso da população, no sentido de começar a cobrar impostos dos 2 primeiros estados, do clero e da nobreza, que não pagavam impostos. As 2 primeiras classes sociais, os 2 estados, clero e nobreza ou aristocracia, eram isentos do pagamento de impostos. E além disso, o terceiro estado sustentava com suor, trabalho e muitos impostos toda a ostentação, todo o luxo, todos os excessos das classes mais altas, classes dominantes, gerando uma insatisfação terrível. E com a crise econômica, com o abalo que a agricultura francesa sofria ano após ano, essa pressão ela ficou cada vez maior em torno do rei francês, no sentido de obrigá-lo a cobrar, a taxar as 2 classes privilegiadas do Estado francês. Então, Luís XVI se viu forçado a convocar os Estados Gerais. Como é que isso funciona? Ele convoca e então são realizadas eleições. Essas eleições elegem membros do terceiro estado, do segundo estado e do primeiro estado. E eles se reúnem em assembleia junto com o rei. Aí, nesse período, é que a gente tem a formulação da ideia de esquerda e direita. Por quê? Na reunião dos Estados Gerais, em assembleia, o primeiro e o segundo estado, formado pelo clero e pela aristocracia, sentavam-se à direita da assembleia. E o grosso da população, os representantes do grosso da população, do terceiro estado, sentavam-se à esquerda da assembleia. Então, a partir dali, dessa concepção, aquelas camadas, aquela parte da população, aquela parte da conjuntura política que tinha
um interesse na manutenção da ordem vigente, do status quo, ficou sendo a direita, a parte conservadora. Até porque o primeiro Estado e o segundo Estados, ali no contexto da Revolução Francesa, eles queriam permanecer com os seus privilégios que já eram seculares, que já havia séculos esses privilégios. Então, como eles se sentavam à direita na Assembleia, logo a direita é sempre aquela organização política que vai girar em torno da conservação da ordem. Ao contrário da esquerda, o terceiro Estado, sentado à esquerda, queria o quê? Revolucionar aquilo, queria uma mudança, queria promover transformações naquele contexto, de maneira a cobrar impostos das camadas mais privilegiadas. Pois bem, o impasse estava feito. Reuniu-se a Assembleia, os Estados Gerais. E logo que eles se reuniram, começou a discussão. Por quê? Eles iam decidir por voto se ia cobrar impostos do clero e da aristocracia. O clero e a aristocracia queria que o voto fosse por ordem e não por número, ou seja, o primeiro Estado teria direito a um voto, o segundo Estado a um voto e o terceiro Estado a um voto. Isso significaria o quê? Que muito dificilmente a ordem das coisas iria mudar, fazendo as eleições, fazendo as votações dessa questão dessa maneira. O terceiro Estado queria o voto por cabeça, ou seja, até por ser a maioria, por representar o grosso da população na Assembleia, eles entendiam que a única possibilidade de ganhar essa disputa nessa Assembleia, nesses Estados Gerais, seria fazendo o voto por cabeça. E aí iria prevalecer a vontade da maioria. Pois bem, o impasse estava feito. Voto por ordem ou voto pela maioria. Quando o terceiro Estado viu que o voto por ordem ia prevalecer, eles se retiram dos Estados Gerais. Eles saem. Todo mundo que era do terceiro Estado se levanta. Ó, o negócio é o seguinte: dane-se, isso aqui está tudo errado, nós vamos para outro lugar. E eles vão para um outro lugar mesmo, se reúnem, ok? E tentam, a partir dali, juntos, eles vão inclusive pegar elementos dissidentes dos dois primeiros estados, o baixo clero, né? Os aristocratas, assim, alguns que não tinham mais tanto poder assim, ou antigos burgueses, burguesa togada, que fazia parte da aristocracia. Bom, o fato é que o terceiro Estado se retira dessa reunião e vai se reunir em separado. E nessa reunião em separado, ele declara a Constituinte na França, uma monarquia constitucional, e dá início a um processo revolucionário que vai trazer como essência a Declaração dos Direitos do Homem, que vai ser aceito por Luís XVI apenas em 1791. Aceito pela força do terceiro Estado. No próximo vídeo, nós vamos discutir os desdobramentos dessa Assembleia Constituinte e a traição de Luís XVI, que vai levá-lo à prisão.